Sejam bem-vindos ao canal Narrativas Ocultas. Vamos assistir ao nosso vídeo. Escuta isso. 30 de maio de 1431, Rouen, França. Uma garota de 19 anos está amarrada a uma estaca no meio de uma praça lotada. 600 soldados ingleses em volta dela. O cheiro de lenha seca no ar. O fogo está prestes a ser aceso. Cara, como ela chegou ali? Tipo assim, 2 anos antes, essa mesma garota era uma camponesa analfabeta que nunca tinha saído da vila dela. Nunca! E olha o que ela conseguiu fazer. Derrotou o exército mais poderoso da Europa, colocou um rei no trono e mudou o rumo de uma guerra de 116 anos. Isso mesmo que você ouviu. 116 anos de guerra. Como é que isso aconteceu? Por que os ingleses tinham tanto medo dela que precisaram queimá-la viva? Escuta bem essa parte. Porque a mesma igreja que a queimou depois a transformou em santa. Fica comigo até o final desse vídeo, porque essa história é absurda. Mais louca que qualquer filme que você já viu. Sem brincadeira. Bora lá. Olha, para você entender a história de Joana, primeiro você precisa sacar o caos total que era a França em 1429. E quando eu digo caos, é caos mesmo. A Guerra dos 100 Anos. Só que esperei, porque já começa com uma mentira. Não foram 100 anos, foram 116 anos de pancadaria, 1337 a 1453. E por que começou essa loucura? Escuta isso. 2 razões, poder e grana. Sempre é isso, né? 1328. O rei francês morre sem deixar um filho homem. Aí o rei da Inglaterra, Eduardo III, levanta a mão e fala: beleza, o trono é meu. Ele era sobrinho do cara, então achava que tinha direito. Mas os nobres franceses entraram em pânico. Tipo assim, imagina seu país sendo governado por um estrangeiro. Então eles fazem o quê? Desenterram uma lei antiga, a Lei Sálica, que dizia que o trono não podia passar por linhagem feminina. E olha, anota isso, Lei Sálica. Isso cai direto em concurso vestibular, Enem. Sério, anota aí. Então, eles coroam um primo francês. Eduardo III fica furioso, se sente roubado e em 1337 declara guerra. Começou a treta. Mas não era só orgulho de rei, não. Tinha muito dinheiro envolvido. A Inglaterra controlava Flandres, que hoje é tipo Bélgica e Holanda, o centro da indústria têxtil da Europa inteira, e ainda controlava regiões de vinho na França. Cara, era muita grana em jogo. E como é que estava indo essa guerra? Olha, péssimo para a França. 1415, Batalha de Azincourt. Mano, isso aqui foi um massacre. A cavalaria francesa, toda aquela nobreza de armadura reluzente, foi aniquilada pelos arqueiros ingleses. Milhares de nobres mortos. Depois disso, Paris, a capital, cai nas mãos dos ingleses. Mas espera, porque piora muito. A França não estava só lutando contra a Inglaterra, ela estava lutando contra ela mesma. É sério isso. O rei francês, Carlos VI, era literalmente louco. O cara tinha crises de insanidade, às vezes não reconhecia a própria esposa, achava que era feito de vidro e tinha medo de quebrar. Não tô inventando, tá documentado isso. Com o rei pirado, ninguém mandava de verdade. Então 2 facções da nobreza começaram a se matar. Os Armagnacs, leais ao herdeiro legítimo, o Delfim Carlos. Os Bourguignons, e escuta essa que é louca, esses caras que eram franceses se aliaram com os invasores ingleses para destruir outros franceses. Deixa eu repetir, franceses aliados com invasores contra outros franceses, tipo traição nível hardcore. Por quê? Porque naquela época, cara, o conceito de nação que a gente tem hoje não existia. A lealdade era para o seu senhor feudal, para o seu ducado, para a sua família, não para o país. Isso é super importante entender e cai em prova. Sério? Anota aí. Então, em 1420 acontece o pior, o Tratado de Troyes. Decora esse nome porque cai em concurso sempre. A própria rainha da França, Isabel de Baviera, deserdou seu próprio filho e nomeou o rei da Inglaterra como herdeiro do trono francês. Isso mesmo, a rainha vendeu filho e país. Resultado, legalmente, a França deixou de existir como reino independente. Tipo, acabou, virou propriedade da Inglaterra no papel.
E o herdeiro legítimo, o Delfim Carlos? Cara, estava destruído. Sem Paris, sem Reims, sem exército forte, sem grana, sem nada. Ele se refugiou no castelo de Chinon, e os inimigos deles chamavam ele de Reizinho de Bourges, com desprezo total. O cara era um rei sem reino, sem poder, sem esperança. E olha, tinha até dúvida se ele era filho legítimo do rei, porque a mãe dele, a rainha Isabel, tinha fama de ter vários casos. Sussurrava-se que ele podia ser bastardo. Imagina o psicológico do cara. Ele estava quebrado, deprimido, paralisado. Todas as tentativas militares dele tinham fracassado, miseravelmente. A situação estava tão desesperadora que a própria ideia de França estava prestes a ser apagada da história. E é nesse contexto, nesse desespero total, que aparece Joana, porque quando não tem mais general, não tem mais estratégia, não tem mais esperança, quando todas as cartas convencionais já foram jogadas, aí que o palco está montado para algo diferente, para um milagre ou para uma camponesa que diz que fala com Deus. Dom Remy, uma vila minúscula, tipo bem interior mesmo, perdida no meio da França. E lá, por volta de 1412, nasce uma menina chamada Joana. Família de camponeses, pobre, analfabeta. Mas a mãe dela, Isabel Romé, deu para ela uma educação muito religiosa. A menina ia na missa, rezava, acreditava com tudo. E aos 13 anos, acontece algo que mudou tudo. Ela começa a ouvir vozes e ter visões de figuras luminosas. Ela identificou como sendo o Arcanjo Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. E essas vozes deram para ela uma missão que parecia impossível: expulsar os ingleses da França e levar o Delfim Carlos para ser coroado em Reims. Agora escuta essa pergunta que todo mundo faz. O que eram essas vozes? Para Joana e para a galera da época, óbvio, era Deus, mensageiros divinos, fim da história. Mas hoje, cara, a ciência tem teorias. Tem um estudo de 2016 que sugere que ela podia ter uma condição neurológica, um tipo de epilepsia que causa alucinações auditivas, vozes que parecem reais. A fé profunda dela teria feito ela interpretar esses eventos como mensagens de Deus. Outros historiadores falam em fervor religioso extremo, que se manifesta em visões. Olha, a real, a gente nunca vai saber com certeza. Fé, doença, psicologia. Mas aqui tá o que importa. Para Joana, aquelas vozes eram reais e a missão era urgente e ela ia cumprir, não importava o que acontecesse. Aos 16 anos, ela decide: vou fazer isso. Ela viaja até Vaucouleurs e procura o capitão Baudricourt. Chega lá e fala: olha, preciso de uma escolte até o Delfim, tem uma missão de Deus. E Baudricourt, óbvio, acha que ela é maluca, manda ela de volta para casa, uma vez, duas vezes. Mas escuta isso, Joana não era uma sonhadora passiva, não. A garota era estrategista, ela tinha inteligência social. Em vez de desistir, ela fica na cidade. Começa a conversar com soldados, com o povo. Ela tinha um carisma natural, mano. Uma convicção que contagiava. As pessoas começam a apoiar ela. E aí ela dá um golpe de mestre. Ela anuncia uma derrota francesa terrível na Batalha dos Arenques, perto de Orleans, dias antes da notícia oficial chegar. Como ela soube disso? Ninguém sabe. Visão divina? Boato que ela ouviu? Inteligência militar? Sorte? Mistério total. Mas isso convenceu Baudricourt de que ela tinha acesso a informações sobrenaturais. Ele finalmente cede, dá para ela uma espada, uma escolta e uma carta. E aqui Joana toma uma decisão radical. Ela corta o cabelo bem curto e passa a vestir roupas masculinas. Por quê? Duas razões. Prática, mais seguro para cavalgar dias e dias por território inimigo. Simbólica. Cara, ao abandonar as roupas femininas, ela estava transcendendo as barreiras do gênero dela, entrando num mundo de guerra e poder que era exclusivamente masculino. Isso foi revolucionário. Mas guarda isso na cabeça. Essa escolha vai ser usada contra ela depois. Ela chega em Chinon, no Castelo do Delfim. E aqui acontece uma cena insana. Carlos, cético, desconfiado, decide testá-la.
Ele se esconde entre mais de 300 cortesãos na sala e põe um nobre com roupas reais sentado no trono, fingindo que é o rei. Joana entra. Ela nunca tinha visto o rei. E faz o quê? Ignora completamente o impostor no trono e vai direto no Carlos verdadeiro, perdido no meio da multidão de gente. Como? Ninguém sabe até hoje. Descrição? Intuição? Deus? Ela curva e fala: gentil Delfim, sou Joana a donzela. O rei dos céus me envia para dizer que você vai ser coroado em Reims. E tem mais. Na conversa privada que rolou depois, ela revelou segredos que só o rei sabia. Dúvidas dele sobre a legitimidade dele. E isso acabou com as dúvidas do cara. Mano, pensa na audácia. Uma camponesa de 17 anos, analfabeta, de uma vila que ninguém ouviu falar, convenceu um rei a dar para ela um exército. Então foi sua fé, foi carisma, foi inteligência, foi liderança pura, mano. E Carlos, desesperado, sem opções, dá para ela o que ela pediu: um exército, armadura, estandarte branco. A camponesa ia virar chefe de guerra. Orleans. A cidade estava sitiada pelos ingleses havia 7 meses. E se caísse, era o fim. Game over para a França. Joana chega em 29 de abril de 1429 e o impacto foi imediato e duplo. Isso aqui é psicologia de guerra pura. Para os franceses, cara, foi uma injeção de esperança divina. Soldados que estavam desmoralizados, prontos para se render, de repente se sentiam parte de uma cruzada sagrada. Eles lutavam com um fervor que não existia há anos. Para os ingleses, o efeito foi o oposto. Lembra que a Idade Média, a galera super supersticiosa, eles não viam Joana como santa, viam ela como bruxa, feiticeira enviada pelo diabo. Tá documentado. Tem cartas de comandantes ingleses falando que os soldados tinham medo dela. Terror supersticioso. A disciplina desmoronou. Joana foi uma arma psicológica antes de qualquer coisa. E o resultado, escuta isso, em 9 dias, o cerco de 7 meses foi quebrado. Durante um dos ataques, Joana foi atingida no ombro por uma flecha. E sabe o que ela fez? Arrancou a flecha, ela mesma, e voltou para a luta. 8 de maio de 1429, ingleses batem em retirada, derrotados e aterrorizados. Joana ganhou o título, a donzela de Orleans. Isso é super importante e cai em prova. Libertação de Orleans, maio de 1429, ponto de virada da Guerra dos 100 Anos. Mas ela não parou. Campanha relâmpago pelo Vale do Loire, vitória atrás de vitória, caminho para Reims aberto. E finalmente, 17 de julho de 1429, na Catedral de Reims, Carlos VII é coroado. Joana tá lá, ao lado dele, estandarte na mão, lágrimas nos olhos, missão cumprida. Mas escuta isso, porque a coroação ela é tão importante. Na mentalidade medieval, um rei não era rei de verdade até ser ungido em Reims. Era legitimidade divina. Era Deus dizendo, esse aqui é o escolhido. O Tratado de Troias estava adulado. A França existia de novo. Mas vem a ironia cruel. Com a missão cumprida, Joana virou um problema para o rei e para os nobres. Ela queria continuar lutando. Eles queriam negociar. Ela era radical demais, popular demais, imprevisível demais. De salvadora, ela virou peão, inconveniente. E isso ia custar a vida dela. Maio de 1430. Compiègne. Joana é capturada por soldados borgonhões durante uma batalha. E eles fazem o quê? Vendem ela para os ingleses por 10.000 libras, uma fortuna. Por que os ingleses queriam ela tanto? Para destruir ela publicamente. Se provassem que ela era herege, bruxa, a coroação de Carlos seria ilegítima. Estratégia política pura. O julgamento de Rouen foi um dos maiores exemplos de lawfare da história. Isso mesmo, lawfare. Uso da lei como arma de guerra. Conceito que existe até hoje em política. Tribunal eclesiástico liderado pelo bispo Pierre Cauchon. E quem era esse cara? Um bispo francês, mas totalmente leal aos ingleses e borgonhões, comprometido politicamente.
O veredito já estava decidido antes do julgamento começar. Acusações: heresia, bruxaria e usar roupas masculinas, considerado abominação pela igreja. E olha, isso é importante. A acusação de roupas masculinas parece ridícula hoje, mas na época era grave. Era transgressão contra a ordem natural de Deus. Os interrogatórios duraram meses. Dezenas de teólogos tentando fazer ela se contradizer, se confundir. Mas Joana demonstrou uma inteligência absurda. A pergunta impossível: você sabe se está na graça de Deus? A armadilha perfeita. Se dissesse sim, presunção, heresia. Se não, confissão de culpa. A resposta dela entrou para a história. Se não estou, que Deus me ponha nela. Se estou, que Deus nela me conserve. Mano, com uma frase, ela desarmou a armadilha com humildade teológica impecável. Os teólogos ficaram mudos, mas não adiantou nada. 30 de maio de 1431. Condenada por heresia. E escuta bem essa parte. Ela foi entregue ao braço secular para execução. A igreja não podia sujar as mãos oficialmente com sangue. Então, eles condenavam e deixavam o poder civil fazer o trabalho suja. Mas foi a igreja que determinou: morte na fogueira. A punição reservada para hereges. Amarrada à estaca na praça, um soldado comovido fez uma pequena cruz com 2 pedaços de pau para ela. Enquanto as chamas subiam, ela gritava o nome de Jesus. Para garantir que nenhuma relíquia sobrasse, jogaram as cinzas dela no rio Sena. A igreja, usando a lei como arma, havia silenciado a donzela de Orleans. Uma garota de 19 anos que mudou a história foi queimada viva pela mesma instituição que séculos depois ia transformar ela em santa. Deixa isso entrar na sua cabeça. 1456. 25 anos depois. Julgamento de nulificação. Decora que cai em concurso. Por quê? Carlos VII precisava limpar a imagem dele. Ele devia a coroa a uma herege. Impossível! Reabilitar Joana era reabilitar a própria legitimidade dele. E a mãe de Joana, Isabelle Romé, lutou anos pela honra da filha. O testemunho dela foi crucial. Resultado: nulidade total do julgamento original. Joana declarada inocente e mártir. E aqui vem o paradoxo insano da igreja que você tem que entender. Fase 1, 1431. A igreja, através do tribunal eclesiástico de Pierre Cauchon, condenou e queimou ela viva. Fase 2, 1456. Outra facção da mesma igreja declarou ela inocente e mártir. Fase 3, 1920. A igreja canonizou ela como santa. O que isso ensina? Cara, a igreja, como instituição humana, estava sujeita às mesmas pressões políticas, divisões e conflitos da época. Não era um bloco único, tinha facções, interesses, jogos políticos. E olha a data da canonização, 1920, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Não foi coincidência, não. Joana já era ícone dos soldados franceses nas trincheiras. Eles carregavam a imagem dela. Elevar ela a santa foi consolidação da identidade nacional francesa. De herege queimada viva a santa padroeira da França. De bruxa a símbolo de uma nação inteira. Isso é loucura. Por que 600 anos depois a gente ainda está falando dela? Porque ela ainda importa. Porque ela é um espelho do nosso tempo, cara. O arquétipo da jovem ativista, Malala Yousafzai lutando pela educação, Greta Thunberg confrontando líderes mundiais sobre clima. São jovens de fora do poder que desafiam autoridades com convicção moral inabalável. Figuras disruptivas, recebidas com admiração e hostilidade, igual Joana. Guerra de narrativas. O julgamento dela foi desinformação medieval, fake news do século XV para destruir a credibilidade dela. Assassinato de reputação. Cara, é o mesmo padrão que a gente vê hoje nas redes sociais.
cancelamento, guerras de narrativa onde a verdade é secundária ao ataque pessoal. E Joana é um ícone complexo. Feminista porque quebrou todas as barreiras de gênero, mas conservadora na missão de restaurar um rei. Por isso todo mundo adotou ela. Extrema-direita, resistência francesa, feministas, igreja, cada um projeta nela o que quer ver. E talvez seja por isso que ela nunca envelhece. Então, quem foi Joana d'Arc? Santa? Bruxa? Guerreira? Gênia militar? Olha, a real, ela foi tudo isso e nada disso. Ela foi uma jovem de convicção inabalável que apareceu no momento exato em que o país dela precisava de um símbolo. A faísca que reacendeu a alma de uma nação à beira da extinção. A origem das vozes pode nunca ser explicada pela ciência, mas o impacto das ações dela é inegável e ecoa até hoje. A história dela nos ensina que uma voz, uma pessoa, pode mudar o curso do mundo, mas também alerta como o poder reage quando é desafiado. E aí? Eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários. Joana foi enviada de Deus, gênia militar incompreendida ou vítima de um jogo político cruel demais? Eu leio todos os comentários, sério, e a discussão aqui embaixo é sempre incrível. Se você chegou até aqui, cara, você faz parte de uma comunidade que ama a história de verdade, que não aceita a versão rasa, que quer entender o porquê das coisas. Então, bora fortalecer isso. Deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda demais o algoritmo a levar esse conteúdo para mais gente que precisa de história de qualidade. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana eu trago histórias épicas como essa, explicadas de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Compartilha com aquele amigo que acha a história chata. Eu garanto que depois desse vídeo ele muda de ideia. E me conta, qual história você quer no próximo vídeo? Deixa aí embaixo. Galera, a história não é passado, morto em livro empoeirado. A história é viva, é nossa e está acontecendo agora, nesse exato momento. Cada vez que você entende o passado, você fica mais consciente, mais crítico do presente que você vive. Até a próxima aula. E lembra, a história é poder. E agora, esse poder é seu. Valeu, galera!